Sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns textos, que nós vamos explorar esses textos hoje. Hoje é o culto da família. Hoje, na verdade, quem iria pregar era o Diácono Júnior, mas o Diácono Júnior está numa missão lá na igreja do PC, então ele passou a responsabilidade de pastora Nacélia. Mas como a pastora Nacélia ministrou ontem ali na Itaitinga, eu pedi que ela cedesse, deixasse que eu iria ministrar hoje aqui para os irmãos. Vamos ler primeiramente o texto que está em 1 Pedro. Eu vou ler aqui alguns textos. Vamos meditar hoje sobre a chamada cristã como esposa. Como esposa. 1 Pedro, no capítulo 3. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos, não somente esse, que tem uma base da mensagem, da reflexão de hoje. A partir do verso 1 de 1 Pedro, capítulo 3, amém? Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí ele continua: a beleza de vocês não sejam estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, seja no ser interior, que não se perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Agora volte um pouco, vou lá para Éfeso. Depois de Gálatas, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Diz assim, vamos ler o versículo 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como... Vá para o 21. Sujeites uns aos outros por temor a... Agora vá para o 22 até o 24. Mulheres, sujeites cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, eis aí tua palavra, Pai, que é poder e vida para todo aquele que crê. Que teu Espírito Santo, Pai, agora encontre corações férteis para a semente da tua palavra. Que esses corações, ó Pai, possam ceder. Que esse coração possa, ó Pai, se quebrantar diante das verdades da tua palavra e ser moldado. Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo agora fale ao coração desta esposa, ao coração deste jovem, desta jovem, deste homem, ó Pai, trazendo luz e entendimento, ó Deus, para termos um lar cristão, de acordo com a tua palavra, que alegra o teu coração, Pai. Nos molda, nos ensina, nos reveste, ó Pai, da tua graça. O mundo está aí, ó Pai, tragando as famílias, e nós precisamos, ó Pai, acobertar da tua graça a nossa casa, o nosso lar, dar-nos entendimento, Pai. Fala ao nosso coração, Pai, extirpa todo o mal, toda a ignorância, todas as trevas, ó Pai, ilumina-nos pela luz do Evangelho, para louvor e glória do Teu nome, e quem crê diz amém.
Eu quero falar hoje, não deixe de ser uma doutrina hoje, uma doutrina prática, de como se relacionar como esposa, né? Marido e esposa, vamos dizer assim. Então hoje eu quero trazer uma palavra direcionada para a família, para o casal, mas também servem de orientação para os jovens que desejam e querem se casar. Então preste bem atenção no que Deus tem para falar ao teu coração. Amém? Eu quero começar por esse texto que diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E nós precisamos, irmãos, resgatar o real sentido dessa palavra submissão. O mundo, juntamente com o feminismo, tem distorcido esta palavra submissão, de forma que hoje as mulheres têm pânico desta palavra. As mulheres não querem nem ouvir falar que elas têm que ser submissas ao marido, porque elas entendem submissão do lado secular, do lado mundano. Isso até mesmo dentro da igreja. Então nós, como cristãos, pegamos essa palavra submissão, porque ela é uma palavra bíblica. E se ela é bíblica, ela é algo bom para se viver dentro do lar, é um princípio. A submissão, na verdade, é um princípio para termos um lar e um casamento feliz. Então quando eu falo submissão, eu tenho que entender o seguinte: o que, pastor? A mulher viver em submissão é o seguinte: ela viver de tal forma que ela não seja culpada de agir independente do marido. A mulher cristã, ela não pode agir de forma culpada por agir independente do marido. Agora, isso não implica em que a mulher seja totalmente passiva, ela não tenha nenhuma reação, nenhuma atitude própria, que ela não possa dar a sua opinião. Não é isso. Não significa que ela não possa abrir a boca, ela não possa falar. Claro que pode. Ela pode tomar decisões, mas ela precisa estar sobre a cobertura, agir de forma que ela esteja sobre a autoridade do marido, que ela tenha o aval do marido. Isso é ser submissa. A mulher casada, se ela age sobre a autoridade do esposo. Isso é ser submissa. Tal como a igreja é com Cristo. Por isso Paulo em Éfeso faz essa ligação do casamento cristão com Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa. A igreja, ela não pode agir sem a autoridade de Cristo. Pode? Não pode. Ela está debaixo de uma autoridade, submissa à autoridade de Cristo. A mulher cristã precisa entender isso. Não é que ela não tenha uma reação, não é que ela não possa fazer algo, não é isso. Mas o que ela faz, o que ela age respaldada sobre uma autoridade, sobre uma submissão. Colossenses deixa isso claro quando se trata de mulheres cristãs. Abra só em Colossenses, capítulo 3. Você precisa entender isso aqui, amado. Colossenses, capítulo 3. Versículo 18. O que diz aí? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Entenda. Esta palavra, como convém, quer dizer, conforme agem as mulheres cristãs. Esse convém quer dizer aquilo que Deus estipulou, aquilo que Deus determinou para aquelas mulheres, ou para um lar que é cristã. Estejam sujeitos cada um a seu marido, como convém a que está no Senhor, ou como convém no Senhor. Essa submissão é algo estipulado, deixado por Deus. Se eu sou cristão, se você é cristã, eu tenho que entender que o que Deus determinou
para o meu lar, para a minha vida, com relação ao casamento, com certeza é o melhor. Não é o que o mundo diz, o que as pessoas acham, que a colega diz, que a amiga falou, o que o colega está pensando, não é o que o Deus diz, é o que convém nele. Pronto. O que é que convém para uma mulher casada? Ser submissa no Senhor. Isso é o que convém. Você é cristã. Ou seja, o que não é natural, pastor, para um cristão, é uma esposa agir independente do marido. Isso aí é que não convém, isso aí que não é natural, isso aí é anticristão. É uma mulher insubmissa. Então preste bem atenção, mulheres casadas, jovens que pretendem casar. O que é natural, pastor? É uma mulher submissa. É uma mulher que obedece, que serve a Deus através do seu chamado como esposa. E aí poucas mulheres conseguem entender isso, que o significado de valor cristão, o significado do ser mulher cristã, está, sim, em servir a Cristo no casamento. Ou você nunca leu Provérbios 31? O que fala ali daquela mulher sunamita? Medite sobre isso. Abra sua Bíblia em Tito. E aqui eu vou entrar, talvez num assunto mais extenso um pouco. Tito, capítulo 2. A partir do verso 3, amém? Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas ao vinho, mas a serem capazes, escute isso, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens ao quê? A amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Você já leu esse texto alguma vez? Você jovem, você mulher, você casada? Como esse texto está interligado à vida da mulher cristã e o testemunho que ela dá em ser serva de Deus no seu lar. Isso aqui é algo maravilhoso, irmão. Na igreja primitiva, as mulheres idosas, ela tinham um chamado, as mulheres casadas e não casadas, elas exerciam um chamado de Deus, um chamado específico. O que, pastor? Ensinar. E aí observe, irmão, que hoje nas nossas igrejas o que tem faltado, irmãos, eu oro para que Deus levante em nossas igrejas estas mulheres idosas, mas idôneas. Idosa não no sentido de velha, eu quero entender idosa no sentido de mais experientes. As mulheres que já foram provadas no Senhor. A Bíblia fala que estas mulheres experientes, ela tem um ministério específico de ensinar. Ensinar a quem? Pastor, as mais novas. Eu pergunto, ainda existe isso nas igrejas? Cadê as irmãs ensinando as irmãs jovens, mais jovens, a amarem os seus esposos? Ensinando a amar e a cuidar dos seus esposos, dos seus filhos. E aí, irmão, hoje nós temos uma calúnia, uma deficiência muito grande hoje, no meio dos nossos jovens. A Bíblia fala que aquelas mulheres, elas preparavam as mais jovens para um casamento feliz. Ensinavam as recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos. Aí você diz, pastor, mas espera ainda, quem casa, pastor, é porque já ama.
Eu posso entender que elas ensinaram a amar não no sentido do sentimento, o amor, mas no sentido de cuidar e demonstrar com zelo este amor para com o seu esposo. Porque, irmãos, o amor de uma mulher para com um homem, ou de um homem para com a mulher, não se resume apenas em palavras. Mas a maior demonstração de amor de um para com o outro é o cuidado. É o zelo. É aquele amparo afetivo mesmo de guardar, de tratar bem, de zelar um pelo outro. E aí hoje nós temos visto, irmãos, aí casamentos, mesmo dentro da igreja, fracassando. Por quê? Porque faltou a base do ensino, da instrução. O casamento, irmão, é algo para ser ensinado, instruído. Eu já falei isso. Você não aprende na faculdade, não aprende na escola, o governo não tem matéria sobre casamento. Então cabe nós cristãos. E aí uma tarefa mais específica das mulheres, ensinando as mulheres mais novas a como ser boas donas de casa. É isso que esse texto diz. Volta para o texto. Volta para o texto aí. Amarem seus maridos, versículo 4. Assim poderiam estar as mulheres mais jovens, amarem seus maridos e a seus filhos, serem prudentes, puras. Olha, irmãos, estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Entenda isso. A tua relação como esposa, como dona de casa, é a maior prova. A tua relação de uma boa dona de casa, de uma boa esposa, de uma boa mãe, é a maior prova de que você é uma mulher de Deus. E eu vou chegar lá. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso. A igreja começa em casa. Aquele que pensa que a igreja é aqui no templo, ou no ato do culto público, que ali eu sou crente, somente ali eu estou servindo a Deus, você está enganado. O maior testemunho do cristão começa lá, no seu lar, com os seus entes queridos. Naquilo que ele exerce, na função, no chamado que Deus deu a ele, como esposo, como esposa, como filho, como filha. Temos que entender isso, irmãos. Poucos cristãos atentam para esta verdade, e temos dado aí, irmão, tristes testemunhos, o quanto o evangelho tem sido blasfemado. Quantas pessoas, irmão, têm difamado a palavra de Deus por causa do falso ou do mau testemunho. Do mau testemunho. Você não entende que Paulo orienta as mulheres a serem boas donas de casa, a amarem seus filhos, seus esposos, porque aquilo servia como uma pregação viva e poderosa e pessoal daquela mulher, daquela jovem, para os seus vizinhos, para os seus familiares, do que Deus estava fazendo com ela e com os seus. Quando eu vivo um bom relacionamento conjugal, quando eu passo a entender que a minha vida de casado é um testemunho a Deus e que deve ser pregado com a minha própria vida, sabe quem é glorificado? O nome de Deus. Quando eu me preocupo em testemunhar com o que eu faço como esposo, como esposa, é a palavra de Deus que é glorificada. O que dizem os teus vizinhos a respeito de você que é casada? Que é casada? Como é que eles olham para a tua família cristã? Que argumento eles falam? O que eles comentam sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua vida? Como é que eles te veem como filha? Como mãe? Como esposa? Ou como filho? Ou como esposo? Vou direcionar logo para os dois.
Como é o teu testemunho no teu bairro, na tua rua, acerca disso? Parece que quando a Bíblia diz que as mais velhas tinham que ensinar a amar o marido, então era algo que precisava ser ensinado, ser aprendido mesmo. E aí eu sei que alguns aqui tiveram o privilégio de ter um lar temente ao Senhor, cresceram num lar evangélico, e puderam contemplar ali o evangelho encarnado, vivenciado pela atitude do seu pai, pela atitude da sua mãe. Mas só que nem todos têm ou tiveram esta bênção. Então eles precisam ser ensinados. Ensinados mesmo. Na verdade, para alguns, aceitar a Cristo, crer em Cristo, significou, sabe o quê? Família, tchau. Porque a família não entendeu a decisão dele, não abraçaram a decisão dele por Cristo. Então, muitas pessoas até são expulsas, saem de casa que não conseguem viver o cristianismo lá. Então, para neste contexto, pessoas que não tiveram como espelho experiências, não vivenciaram essas experiências como família cristã, elas precisam ser ensinadas. Mulher cristã, mulheres casadas, qual a tua contribuição para as mais novas? O que você tem feito? Mulheres experientes, mulheres experimentadas. Eu quero nessa noite desafiar a você que está aí, é uma mulher de Deus, é uma mulher cristã, é uma boa mãe, é uma boa esposa. Eu quero te desafiar a partir de hoje, você ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes, serem puras, amarem seus esposos, amarem seus filhos, a estarem ocupadas em casa, bondosas, submissas a seus maridos. Eu posso esperar isso? Deus pode contar com você para isso? Será que nós temos em nossas comunidades, em nossas igrejas hoje, mulheres experimentadas, experientes, mulheres dóceis, mulheres amadas, mulheres experientes no trato com o esposo, com filhos, mulheres que podem ensinar outras a serem boas donas de casas? Há um clamor hoje nas igrejas. Há um clamor. Clamor. E aí, nós achamos que o casamento é algo que acontece assim, de qualquer forma. Nós não entendemos, irmãos, que desde o namoro, quando você está ali paquerando com a pessoa, ali já começa algo espiritual a acontecer. Você não pode querer se casar com uma pessoa despreparada, com uma pessoa que não vai suprir as suas necessidades espirituais, que não vai testemunhar. Vou falar para você, mulher, agora, querer casar com um homem que não vai te liderar da forma que você espera, como um homem de Deus. Da mesma forma, você, jovem homem, quer se casar com uma pessoa que não vai, de forma alguma, também satisfazer você num casamento cristão. Mulheres que não são submissas, amáveis, que não há pureza em seus corações, que não há temor a Deus, irmãos. Isso é tão sério, irmãos. Você não sabe a gravidade que isso causa dentro do cristianismo, e não termos as mulheres professoras e as mulheres para aprender estas coisas. Estamos gerando uma geração que não quer casar. Muitas vezes por falta de opção.
Ela olha para um lado, o cabra não quer nada. O cara olha para o lado, a menina não tem como, não há condições. E aí há uma frustração hoje dentro das igrejas. E aqueles que não são espiritualmente maduros, não estão esperando em Deus, vão para o mundo. Vão para o mundo. Ei, mulher experiente, você, mulher cristã, casada, esteja preparada para partilhar com as mais jovens como o evangelho mexe com o caráter das pessoas, como ele mexe com o comportamento da pessoa. E é interessante hoje, nesse texto fala que as mulheres estejam ocupadas em casa. O que tem de jovens preguiçosas hoje nas tarefas de casa, cristã, não é brincadeira. Preguiçosa mesmo. Não lava nem a roupa que veste, para não falar da roupa ímpia, né? Não lava nem a roupa que veste. Eu fico imaginando quando casar. Ah, pastor, eu vou ter muito dinheiro, eu vou pagar a alguém. Quer dizer que você vai ter que casar com um homem que vai ter uma outra mulher para lavar as roupas dele, porque a mulher dele tem preguiça e prefere pagar a alguém. É isso? É mais ou menos por aí que eu entendo. É mais ou menos por aí. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ainda que você tenha dinheiro para pagar a alguém, você deve saber fazer. Deve saber fazer, porque a Bíblia diz a estarem ocupadas em casa. Fazer uma comida, lavar uma roupa, varrer uma casa. Tudo isso faz parte do cuidado para com o esposo, do cuidado para com os filhos, do zelo. Provérbio 31 é o cuidado que o rei tem em escolher uma esposa. É o cuidado. E ele mostra ali o tipo de mulher que os homens deveriam escolher para se casar. Eu louvo a Deus, que eu fui agraciado demais. Eu fui assim presenteado. A palavra é essa. Se eu tivesse de casar de novo, eu casaria com ela e eu de novo. Ela tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher. Tem. Zelosa, corajosa, trabalhadora, esperta, atenciosa, amiga, companheira, espiritual. Aí os jovens de hoje não atentam para essas qualidades essenciais, fundamentais para uma esposa. Aí se encanta com qualquer baranga que aparece aí de primeira, só porque tem um corpo bonito, é engraçadinha, é bonitinha. É uma bomba, filho. Vai te dar dor de cabeça. É preguiçosa, carnal, briguenta. Não cuida das coisas que você coloca dentro de casa. Não vai cuidar, não. É insubmissa, te responde, briga, é agressiva. Atente para isso. Nós temos que entender. Existem componentes básicos, irmãos, que faz de uma mulher de Deus. Que faz com que ela exerça o seu casamento como um chamado de serviço a Deus. Então, se você é casada, saiba que a sua primeira lealdade é com o seu marido. Amar e servir o seu marido. Ser uma boa dona de casa. Isso é servir ao Senhor. E você dá bom testemunho para que a palavra não seja difamada.
E aí hoje no mundo secularizado, século 21, há uma pressão para que as mulheres cresçam profissionalmente, que elas trabalhem, que elas exerçam funções importantes. Ainda que isso aconteça, ainda que você trabalhe fora, você nunca pode perder de vista o seu testemunho em casa como esposa. Se a minha esposa fosse uma empresária e ela não fosse uma boa dona de casa, ela estava fora do mandamento da palavra de Deus. Ela poderia ser uma ótima empresária, mas como mulher cristã dentro do lar, péssima. E aí? E aí? É isso que você tem que entender. E aí muitas vezes essa opção de trabalhar fora, a gente nem percebe. Filhos, muitas vezes pequenos principalmente, sofrem. Porque ao invés de você, como cristão, criar os filhos, entrega os filhos a pessoas que nem sequer são crentes muitas vezes. E aí? A consequência de uma criança crescer sem os princípios cristãos. E aí mulheres que hoje estão buscando a sua identidade, né? Vão buscar a identidade lá fora, no comércio. Só que esquece que a mulher cristã, a sua verdadeira identidade está em ser uma boa dona de casa. Em cuidar e amar o esposo e os filhos. Isso é ter uma identidade cristã. Servir a Deus dentro do lar. Vou repetir. Servir a Deus dentro do lar. A Bíblia ela nos lembra, nos corrige que é no casamento cristão que a esposa encontra a sua identidade, prestando serviço a Deus, servindo a Deus, quando está servindo ao seu esposo. Esse texto que nós lemos no versículo 5 diz: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe qual é a melhor forma de nós evangelizarmos? Sabe qual é a maior técnica evangelista que um cristão pode adotar? Adivinha? Seu testemunho. Sua vida. Aí você pode até inventar, não, vamos fazer uma cruzada. Vamos chamar um grande evangelista. Então a gente vai lá na cruzada, traz um grande evangelista. Mas quem está pregando é um cara que não tem o testemunho de um bom pai. É um homem que não dá um bom testemunho como esposo, um bom testemunho como esposo. Quem está tocando, quem está dirigindo o culto também, lá o bairro todo mundo já conhece. Eu pergunto, alguém vai se converter ali? A olhar para aquele cara que está lá pregando, aquele eu bate na esposa, ele é um safado. Ou então tem uma menina louvando, a coisa mais linda do mundo. Aquilo ali é uma péssima filha. Aquilo ali, tu não vê as igrejas com o pai dela. Ele está ali cantando, olha. Eu pergunto, que evangelismo é esse? Que impacto será esse? Então, o verdadeiro modelo de evangelismo é o vivenciar do evangelho. É o viver o evangelho, primeiro, dentro da família. Porque cala logo a boca do adversário. O testemunho silencia. É isso. Temos que entender, o mundo está de olho em nosso comportamento. Mulher, os teus vizinhos estão de olho no teu comportamento com o seu esposo, com o seu marido. E aí não entendemos, irmãos, que os vizinhos vão chegar para nós e vão fazer perguntas. Olha, por que você faz isso? Não faz daquele jeito. E aí, se essa pergunta for algo que dê oportunidade para você evangelizar, é uma oportunidade talvez a mais poderosa, a mais eficaz,
Porque você vai estar testemunhando com a sua própria vida. É um evangelho de forma pessoal, prático e poderoso. Você vai estar demonstrando o evangelho com a sua própria vida para os seus vizinhos. Eles vão entender que o teu lar, o teu comportamento, a tua vida fala mais alto. O teu testemunho. Então, dê a sua vida para eles lerem. Deixe eles lerem a sua vida como uma boa esposa. Então deixe sua vida provocar pergunta acerca do evangelho. E dê explicação acerca da esperança e da fé que você vive. Nós precisamos entender, irmão, que a forma que nós conduzimos nossas vidas tem grandes implicações evangelísticas. A forma em que nós vivemos tem um grande impacto. No lar, principalmente. Na escola, na faculdade. Então veja que esse texto diz isso. O nosso viver cristão, ele é importante para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Deus, que não leem a Bíblia, que não gostam de igreja. A nossa vida, a forma que nós vivemos tem um impacto profundo para essas pessoas. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho um vizinho que nunca foi para uma igreja, não gosta nem de crente. Ele não gosta. E ele vê em mim algo diferente. Alguém diferente. Ele já disse isso várias vezes comigo. Então a minha vida, a sua vida deve ser o evangelho aberto, vivido, prático. Prático. Volta para Efésios. Vamos ver esses princípios aqui. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 8. Efésios 5, 8. Amém? Porque outrora vocês eram o quê? Eram trevas. Outrora vocês eram trevas, mas agora são o quê? Luz. Isso é um princípio. As pessoas estão olhando, elas nos veem. Elas precisam nos ver como luz. Luz. Versículo 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Tenham cuidado na maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. E agora o mais importante de todos que eu vejo aqui nesse contexto, o 18. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem ou à contenda, mas deixe-se encher pelo Espírito. Mas encha-se do Espírito, enchei-vos do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui ouvindo. Como é que uma pessoa se parece quando está cheia do Espírito Santo? Você sabe? Com o que ela se parece? Como é que ela é? Como é que você percebe uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você sabe? Pelas ações? Então, se eu pular, dançar, sapatear, bater palmas, começar a falar em línguas, você pode dizer assim: está cheio do Espírito Santo, a irmã cheia do Espírito Santo, ou a irmã cheia do fogo, a irmã pula mais alto do que
um canguru da Austrália. A irmã está cheia do Espírito Santo. É assim, irmão. Então, deixe para você, não tem nada a ver com pular, dançar espiritual, bater palma, gritar ou falar em línguas. Eu vejo nesse texto, o contexto desse texto fala de algo totalmente diferente. Ser uma verdadeira esposa pentecostal, cheia de fogo, cheia do Espírito Santo. Está lá no versículo 22. Vá para o 22. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Aí eu vejo aqui uma mulher cheia do Espírito Santo. Por essa atitude aqui, aí sim, por essa atitude aqui. Aqui há um princípio, irmão. O marido é o cabeça da mulher, o 23 diz isso. O marido é o cabeça da mulher. E aí uma palavra para os homens. Você já percebeu que a Bíblia nunca fala isso diretamente para o homem? Como uma ordem para ele cumprir? A Bíblia nunca ordena o homem ser o cabeça da mulher, em canto nenhum. Dizendo assim, seja o cabeça da sua esposa. Não tem. Por quê? Porque o homem não precisa ouvir isso. O homem precisa ouvir outras coisas. Para ele é fácil gerir isso. Mas a mulher precisa ouvir, o marido é o teu cabeça. A mulher precisa. A mulher precisa entender o princípio da ordem da criação de Deus. O marido precisa ouvir outras coisas, daqui eu vou falar aqui. Mas Deus fala para a mulher, o seu marido é o seu cabeça. Na criação, o homem foi criado primeiro, e o chamado do homem o que é? Liderar. A mulher foi criada segundo, e o chamado da mulher é o que é? Seguir. Mas aí vamos esclarecer uma coisa aqui. Você precisa entender que o liderar e o seguir é muito diferente do que muitas pessoas entendem hoje. Não quer dizer que um está em cima e o outro está embaixo. Que um é superior e o outro é inferior. Não. Não é como relacionamento de empregador e empregado. Não é nem como relacionamento de pai e filho. Que o pai vai lá e tem autoridade sobre o filho. E o filho tem que submeter àquela autoridade. Se eu perguntasse hoje para você, homem que está aqui, que está me ouvindo. O que é ser cabeça para você? O que significa ser o cabeça? O que você responderia? O que é ser o cabeça para você? Ah, pastor, ser o cabeça é o que manda, né? Sou eu que mando na minha casa. Sou cabeça, então sou eu que mando. E se eu disser para você que não é? Se eu disser para você que o referencial de liderança que você cristão tem que seguir é o de Cristo. Assim como Cristo amou e o que foi que ele fez? Deu a vida por ela. Então ser líder, ser cabeça da esposa é aprender a morrer por ela. Vou repetir. Ser líder e ser cabeça da esposa é aprender a morrer por ela. Vou falar dos homens depois. Deixa eu direcionar para as mulheres. Essa palavra hoje é especial para as mulheres. A mulher também tem que aprender a morrer em muitas coisas. Principalmente em nosso século 21. Vou dar aqui um exemplo. Se você, esposa, fosse PhD em alguma coisa, e o teu esposo apenas um servente de pedreiro, nada desqualificando nenhum nem outro, todos são trabalhos, mas
a separação de salário que existe tão grande, né? A diferença, que é grande. Não pode negar isso. Eu pergunto você, teu esposo é só um servente, você é um PhD em alguma coisa. Há um disparate muito grande salarial. Eu pergunto, você continuaria? Você seria submissa? Você serviria seu marido? Hã? Você continuaria servindo a seu marido? Você seria submissa a ele? Por quê, pastor? Porque é exatamente isso que Deus ordena. Talvez você, esposa, é mais inteligente que seu marido, se expressa melhor que seu marido, tem mais estudo que seu marido, ganha mais que o seu marido. Mas com tudo que você tem e que você é, Deus te chama a ser submissa a Ele. Você sabia disso? E aí as mulheres hoje, no século XXI, têm uma grande dificuldade. Porque elas são induzidas a não serem, a serem independentes. Independente. E aí hoje, dentro da igreja, os maridos têm dificuldade de exercer a autoridade. E esse lar começa a ser um lar deturpado. Não é um lar cristão, de fato. Não é um lar com princípios bíblicos. Não, é um lar secularizado. Onde os valores e a ordem de Deus foram invertidas, distorcidas. E as pessoas não entendem, irmãos, que o que Deus criou é bom, é perfeito, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é pela paz. Gera longevidade no casamento, harmonia. Uma palavra para vocês, jovens, que não são casados. Você, jovem mulher que não é casada. Ei, escute isso. Você não deve se casar com um homem a quem você não esteja disposto a seguir. Vou repetir. Você, jovem mulher solteira, você não deve se casar com um homem a quem você não esteja disposta a segui-lo. Nelson Goodman disse isso em sua palestra. Casar para a mulher significa submeter à autoridade do seu esposo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer casar? Reflita isso. É profundo isso. O homem que você está namorando, você está disposto a casar. Ele é capaz de prover a liderança espiritual que você está disposto a seguir? Há nele essa capacidade, você vê nele esse homem que você espera como um homem de Deus? Ele tem a capacidade, as qualificações de um homem de Deus. Ele tem a capacidade de te guiar em direção a Deus. Não, pastor, eu fico empurrando ele para a igreja, eu fico pedindo para ele ler a Bíblia, ele não quer nem orar. Pula fora! Ah, pastor, quando eu casar melhora. Escute isso. Casamento não é terra de evangelismo. A Bíblia fala que quando você for casar, case no Senhor. Ou seja, case com alguém que já é crente, mais crente que você. Esse negócio de casar para ficar evangelizando a pessoa, esqueça. Não. Case com alguém espiritual, que tenha as qualidades de um marido que você espera, que você possa seguir.
O casamento não é um ambiente para evangelismo. Casa no Senhor. Isso implica que o seu marido já é crente convertido. Ele tem que estar pronto para ser o cabeça do lar. O cabeça. Ele é assim? Não, pastor. Pois espere, não se apresse. Tenha calma. Deixa Jesus concluir a obra. E aí, irmão, eu fico triste com esses jovens apressados, sabe? Aperrear, pastor, não aguento mais, pastor, não aguento mais. Tenha paciência, meu irmão. Deixa Jesus fazer a obra. É muito mais, irmão, do que a atração. É muito mais do que o corpo. O casamento é algo sério. Há uma profundidade espiritual no casamento. Há uma comparação do casamento cristão com Cristo, irmãos. Precisamos entender isso. Mulher, entenda também que o cabeça ele não pode fazer tudo, é verdade. O cabeça governa, dirige, mas as mãos também fazem alguma coisa. Existe uma cooperação no todo o corpo. Então tem que haver também no casamento uma conversa, um diálogo, cooperação. Os dois têm que conversar sobre assuntos relevantes. Por exemplo, em que nós vamos gastar o dinheiro? Assunto relevante. O marido pode fazer isso. Ele é o cabeça, mas as mãos ajudam nessa hora. Deve ajudar. Como vamos criar os nossos filhos? Estipular juntos prioridades para o lar. O que é prioridade? O que é prioridade? O que não é prioridade? O que vamos fazer agora? O que nós podemos deixar para depois? Conversem. Sente-se os dois. Dialogue sobre as coisas relevantes no casamento. E eu vou terminar agora. Nunca se esqueça que Jesus vai prestar conta do seu casamento. E aí, irmão, nós não lembramos muito dessas coisas. Nós achamos que Jesus vai prestar conta somente das coisas cristãs, da igreja, as ministeriais, né? Não. Jesus te deu um marido. E Ele vai prestar conta do que você fez e como fez. Como você o tratou. Como você se comportou no teu lar. Que testemunho você deu como esposa. Lembre-se disso. Ele vai te dizer, eu te dei um marido. De que forma você me glorificou? Então, recorde isso um dia. Deus irá prestar conta com você. Deus vai te perguntar. Como você me glorificou com o teu casamento? Marido também. Como é que você se comportou como cabeça? Deus vai prestar conta disso também. Marido, Deus te chamou para você guardar sua esposa, proteger, amar, prover. Você, esposa, tem ajudado o seu marido a fazer isso? A ser esse homem de Deus? Aí o jovem precisa se preocupar, irmãos, em ter alguém espiritual para casar. Porque se um cair, o outro levanta. O marido deve nutrir a esposa, alimentar a esposa. Mas aí existem mulheres, irmãos, principalmente hoje, que não querem ser cuidadas, nutridas, direcionadas pelo marido. Há maridos que não conseguem exercer sua autoridade, porque as esposas são insubmissas. Então, deixe que a palavra de Deus mude sua vida. A palavra de Deus é o único caminho para a felicidade conjugal. O único. É o único caminho para nos levar à realização plena nos nossos relacionamentos conjugais. Fique de pé em nome de Jesus.
Muitos problemas hoje dentro dos casamentos, irmãos, exatamente por causa da falta de comunicação. E aí os problemas que nós enfrentamos, precisamos conversar. Eles precisam ser conversados, precisa. E aí muitos de nós, quando éramos solteiros, só namorávamos, né? Assim, era noites, quase todas as noites, conversavam. Saíam, tinha tempo por dois, namoravam. E depois que casa, aí parece que vem os filhos. Aí parece que isso, irmãos, toma todo o tempo. Os filhos vêm, aí você não sai mais. Não tem mais o tempo para conversar, para resolver os problemas, os conflitos. Não tem mais tempo para namorar. Ei, te dá um conselho. Você precisa de um tempo para suprir a necessidade do outro. Você precisa de um tempo. De um tempo. A igreja depende de Deus, de Cristo, com a palavra. A palavra é o maior ministério da igreja. A igreja que faz essa explanação, essa comunicação. Cristo dá a palavra e a igreja ora a Cristo. Há essa intimidade, esse diálogo entre Cristo e a igreja. Assim é o casamento, esposo e esposa. Tem que haver esse diálogo. Sente-se os dois, parem. Disponha de tempo para conversar sobre os conflitos, sobre as crises. Está na hora da igreja valorizar o matrimônio mais do que nunca. Quando a sociedade atual desvaloriza o casamento, nós como cristãos temos que dar mais valor. E na contramão do mundo, os casamentos cristãos hoje estão sendo bombardeados. Porque tem hoje pessoas, irmãos, que casam, separam de novo. E assim não conseguem mais viver uma estabilidade, não encontram a felicidade. Porque não vive o cristianismo no seu casamento. Estão sempre criando desculpas, inventando meios de se relacionar com outras ou com outros. E cada vez mais se distanciando da vontade de Deus. Olhe para você agora. Examine o teu cristianismo como esposo, como esposa. E entenda que você tem um chamado no lar. Você tem um chamado como cristã, como esposa, como esposo. Servir a Deus ao lado da tua esposa, do teu esposo. Isso é ser cristão. Pai, dai-nos mulheres piedosas. Levanta, Pai, jovens piedosos. Casamentos alicerçados na palavra. Frustra, Senhor Deus, da opressão do maligno contra os casamentos. Que os cristãos possam, Pai, ceder a Tua palavra, viver o Evangelho em seus lares. É isso, Pai. Deixar-se moldar pela palavra, mortificar a natureza, amar, pedir perdão, reconhecer, ceder, dar perdão. É isso. Eu quero, Pai, nesta noite orar pelos casamentos que estão agora vivendo em crises. Esse homem, ó Pai, que vive a dor de não ser cuidado. Esta mulher, Pai, que vive a dor de não ser amada.
Eu oro, Pai, agora por essa família, por este lar, Pai, bombardeado pelas ideias mundanas, seculares. Que o Teu Espírito Santo, Pai, molde esta mulher. Que o Teu Espírito Santo molde este homem na verdade do Evangelho. E os dois possam encontrar a verdadeira felicidade de um casal em Cristo. Que se amam, que se cuidam. Que há, Pai, uma ajuda mútua. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos jovens, ó Pai, possam ter discernimento e fazer, Pai, suas escolhas em Cristo. Em Cristo. Esperar. Ocupar seus corações, suas mentes na piedade. Buscar, ó Pai, satisfação plena em Ti, em Tua palavra. Há tantos jovens se desviando, indo para o mundo, em busca de prazeres apenas carnais, mas nunca encontrarão de fato a verdadeira felicidade de um lar. Preferem trocar os pratos de lentilhas, ó Pai. Preferem trocar, ó Deus, pelo que o mundo tem a dar, do que a comunhão contigo e um lar feliz. Estão ansiosos e antecipam, ó Deus, o que deveria ser esperado, trazendo, ó Pai, sobre si maldição e consequências que jamais poderão ser reparadas, ainda que voltem, como a perda da virgindade, ou doenças sexualmente transmissíveis, e tantas outras coisas, ó Pai, que o pecado traz como consequência. Eu oro agora, Pai, por este jovem, por esta jovem, que o Teu Espírito Santo leve temor no coração dele e os livre de todo o mal causado, ó Deus, pela ansiedade. Que eles ocupem Tua mente, ó Pai, a sua mente na verdade da Tua palavra, e que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles o refrigério necessário, alegria no coração e a paz necessária. Que eles possam, ó Deus, se guardarem puros, santos, e fazer, ó Pai, do encontro com o seu amado, com a sua amada, algo que glorifique a Ti naquele dia. Algo que exalte o Teu nome, algo que testemunhe, ó Deus, para outros jovens que é bom, que é maravilhoso esperar em Deus. Levanta jovens assim, Senhor. Levanta também, Pai, em nossas igrejas mulheres que ensinem as nossas jovens a serem essas donas de casas, que ama seu esposo, que ama seus filhos, piedosas, bondosas, puras, sensatas. Oh Deus, levanta, Pai, mestras do lar, mestras, mulheres provadas, experientes, que queiram gastar tempo e ensinar as nossas jovens. Já que muitas vezes eles não tiveram um lar para ensinar uma estrutura familiar, Deus, como espelho, que eles encontrem em Tua casa estas mulheres, que os jovens encontrem, Pai, em Tua casa esses homens de Deus, esses varões valorosos, essas mulheres valorosas, que possam guiar estes nossos jovens na verdade, no temor, na pureza de um lar cristão, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém. Aplauda o Senhor da glória. Glória a Deus. Amém, amados.